Olá, meu nome é Scarlett Rodrigues, coordenadora de projetos em direitos humanos aqui no Instituto Ethos, dentro da área de práticas empresariais e políticas públicas, e hoje daremos início a mais um painel em que iremos falar sobre a pauta do ASG, com foco no social. Antes, quero me autodescrever, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou usando um vestido no tom verde água. Ao fundo, meu varal de fotos e o meu quadrinho aqui na parede da minha casa, porque o Instituto Ethos hoje está em home office. Mas também esse é meu símbolo em linguagem de sinais por conta do turbante que eu costumo utilizar. E, falando de autodescrição, também queria apresentar a nossa intérprete de Libras, a Marina Duarte, que vai conduzir aqui junto com a gente o nosso encontro de hoje. O que a gente vai falar aqui nesse painel? O nosso painel ele faz parte da programação da Conferência Ethos 2022 e ele tem como objetivo principal dialogar sobre como as empresas têm trabalhado para implementar e aprimorar suas práticas no pilar social da famosa aí Agenda ASG ou SG, como algumas pessoas falam, que basicamente significa ambiental, social e governança. Apesar dessa sigla não representar uma novidade, a Agenda SG ela tem ganhado destaque como uma das estratégias centrais para a gestão dos negócios das empresas, inclusive com a criação de indicadores, ferramentas e políticas para aprofundamento no tema, buscando sempre trabalhar a responsabilidade social empresarial de forma transversal e interseccional entre as siglas. A Agenda ESG ela vem para somar com outros instrumentos e compromissos até globais que a gente assumiu aqui no nosso país, a fim de que possamos alcançar aí melhores práticas empresariais e promover uma sociedade mais justa, sustentável e respeitosa. Na atividade de hoje, vamos tratar do pilar social, que está relacionado aí à responsabilidade social, ao impacto das empresas perante os desafios e dilemas existentes hoje. Trata também do respeito às diversidades, aos direitos humanos e principalmente aí a promoção e garantias de direitos dentro e fora das empresas. Mas qual a importância desse pilar aí dentro da Agenda ESG? Quais são as principais ações que as empresas têm desenvolvido nesse sentido? Como as empresas podem até mesmo contribuir para que esse S aí deixe de ser só mais uma sigla dentro da ESG e se torne, de fato, um pilar estratégico. Então, para apoiar a gente nessas questões, nós vamos contar hoje com a presença da Clarice Machado, ela que é sócia majoritária de tributário e líder de comitê pro bono na Trent Ross Watanabe, que se associou ao escritório em 99 e tornou-se sócia em 2007. Ela lidera a prática tributária brasileira do escritório e é membro do Grupo de Responsabilidade Social. Além disso, teremos o Rafael Cano, que é analista de responsabilidade social, diversidade e sustentabilidade na Mercedes-Benz do Brasil. Ele também é psicólogo, especialista em psicologia organizacional e gestão estratégica de pessoas pela Universidade Metodista e hoje também é membro do Comitê de Diversidade e Inclusão. E contaremos também com Ornella Guzzo, diretora de sustentabilidade da Heineken Brasil, graduada em administração de empresas, com ênfase em marketing pela ESPM, pós-graduada em administração de empresas com especialização em engenharia de marketing pela Fundação Instituto de Administração, além de ter aí 11 anos de experiência profissional na área de marketing e 8 anos em sustentabilidade nas empresas Kimberly-Clark e Heineken. Então, queria agradecer a presença de vocês. É um prazer estar aqui hoje para a gente contar um pouquinho aí sobre o social, contar também o que as empresas têm feito e inspirar, né, boas práticas empresariais. E gostaria de começar com a Clarissa. Clarissa, um dos exemplos de práticas empresariais existentes dentro do pilar social são as políticas de apoio das empresas às organizações da sociedade civil. Então, eu gostaria de pedir para você comentar sobre como tem sido a atuação da Trent Ross Watanabe nesse relacionamento, não é, com outras entidades, organizações da sociedade civil, e como essas iniciativas podem ser direcionadas para apoiar as ações de diversidade e inclusão, fortalecendo aí a pauta ASG de uma forma transversal. Muito obrigada, é um prazer poder estar aqui junto com esse time para dividir um pouquinho essa pauta tão importante que é o social, e não só falar, mas mostrar o que cada um de nós, nas suas diferentes áreas, atuações, consegue mostrar o que a gente pode, o que nós podemos fazer para ter uma pauta social real. E quando eu falo especificamente da minha empresa, que na verdade, né, sou sócia de um escritório de advocacia,
nós pensamos, e me permito aqui dizer, em acho que 2 formas de atuação diretamente ligada ao social. Então, quando nós falamos em responsabilidade, só para dar um pouquinho do histórico, a responsabilidade social corporativa do escritório, a gente trabalha com isso no escritório há 40 anos, está no nosso DNA. Mas dentro da diversidade e inclusão, nós criamos grupos de afinidade, e aí nós temos o ético-racial, pessoas com deficiência, o LGBTGIA+, e equidade de gênero e religiosos. E tudo isso se funde para um objetivo comum, que é o social, em você poder trazer todos na mesma pauta, apoiar a diversidade, respeitar e dar as mesmas oportunidades de trabalho para cada um. Dentro desse contexto, que é o que eu digo, não basta só ter comitê, a gente tem que trazer os pilares para vida real e o que nós fazemos. Então, dentro da mobilidade social, só para dar um exemplo para vocês, nas nossas contratações atualmente, quando ficam 3 pessoas, uma tem que ser dentro de uma pessoa de público de diversidade. E aí, se essa pessoa é contratada, nós temos aí toda uma fase de treinamento e de dar mais ferramentas para essa pessoa, como treinamento em inglês, todas outras coisas que nós subsidiamos para que a gente tenha realmente, como um amigo sempre diz, para que a gente possa de fato ser que todos são iguais nas suas diferenças e que a gente tenha realmente o mesmo nível de oportunidade para todos. Mas o objetivo aqui mesmo da minha discussão e da sua pergunta, para eu também não desfocar, que é como que o escritório atua diretamente com as sociedades civis, as instituições que também tem dentro delas uma pauta de diversidade e inclusão, eu te diria de 2 formas. É a forma do voluntariado e das campanhas, eu até trouxe aqui como exemplo, quando a gente, em 2020, lançou uma campanha que chamava Combate em Todas as Frentes. Aí, realmente, era um voluntariado, uma contribuição financeira, mas as instituições que foram ajudadas com essas contribuições, elas estavam muito ligadas à diversidade e inclusão, porque tinha o Instituto de Pessoas com Deficiência do Anhanguera e várias outras instituições, e foi um projeto junto com a Secretaria das Pessoas com Deficiência da Prefeitura Municipal. Então, isso foi mais o voluntariado. No pro bono, o que acontece? Que é isso que eu acho que é importante que a gente tenha essa consciência e cada escritório faça a sua parte. O que é o pro bono? O pro bono é nós pegarmos o que a gente tem de melhor em termos de expertise técnica, o serviço jurídico, e prestar os serviços jurídicos para instituições sem fins lucrativos que não tenham fundos destinados especificamente ao pagamento de honorários advocatícios. A gente segue a legislação, a regulamentação, obviamente, da Ordem dos Advogados, mas nós podemos prestar esses serviços para organizações sem fins lucrativos. E aí é que a gente entra, que eu brinquei, que a gente até discutiu, que a gente acaba atingindo de forma transversal a diversidade e inclusão. E por quê? Porque, embora nós estejamos prestando serviços jurídicos, são serviços jurídicos para as instituições que estão focadas, em alguns dos casos, diversidade e inclusão, e que vão atingir um espectro maior de sucesso em termos do que a gente quer focar no social. Como é que eu explico isso do ponto de vista prático, como é que funciona? Então, eu vou dar são exemplos simples. Dentro do Comitê Pro Bono, que eu tenho a liderança desde o seu início, eu fui a criadora, e hoje nós temos um Comitê Pro Bono, em que cada associado ou advogado do escritório tem o objetivo de despender 20 horas de trabalho em situações, em clientes pro bono. E dentro deste comitê e dentro da atuação, nós podemos desde ajudar na criação, por exemplo, estou dando um exemplo muito simples que nós trabalhamos, numa associação de amparo a mães de pessoas com deficiência.
também já trabalhamos para registrar uma marca de uma associação que era voltada para o treinamento e colocação no mercado de trabalho de pessoas, crianças com síndrome de Down. Então, são questões, vamos chamar, laterais, mas que você acaba dando um poder e uma estrutura para essas organizações em que elas possam atuar de uma forma mais concreta e regular. Um outro exemplo, que é um exemplo muito importante, nós trabalhamos em parceria e nós desenvolvemos um trabalho jurídico pro bono para uma associação muito importante, que era uma associação que ela acolhe hoje mais de 30 mulheres transexuais que estão em situação de vulnerabilidade social. E o que nós fizemos em relação a esse trabalho? Nós fizemos palestras e treinamentos e discussões com todas essas mulheres para que elas entendessem qual é o pleito delas. Elas tinham que entender como elas teriam seus direitos para fins de trocar o nome, para fins do ambiente de trabalho, são direitos que elas têm e que elas desconheciam. Então, dentro desse contexto, nós pudemos ajudá-las a ficarem numa situação melhor para fins do ambiente de trabalho e para fins realmente de buscar o seu lugar ao sol aí, como eu me permito dizer. Um outro tipo de trabalho jurídico que, de novo, ele não era ligado diretamente à diversidade e inclusão, por isso, de novo, que a forma transversal foi numa instituição, numa fundação que tem foco na inclusão de pessoas cegas. E aí o nosso trabalho especificamente foi numa obtenção de um certificado, aí era muito mais ligado ao direito tributário, mas que, de novo, era essencial para essa fundação poder continuar atuando com o seu objetivo social. Então, quando você fala no escritório, um terceiro terceiro ou quarto, a gente também trabalha muito com uma associação de imigrantes, que não deixa de ser uma diversidade, porque eles se chamam, inclusive, de novos brasileiros, em que essa instituição pretende dar o empoderamento para que essas pessoas entrem no ambiente de trabalho, e através dos nossos escritórios, nós não só ajudamos a criação dessa associação, como hoje nós damos treinamento jurídico para esses imigrantes da associação, e esse treinamento vai desde a área regulatória, da área societária, para que eles sejam empreendedores no Brasil, para que eles possam ter um acesso melhor ao ambiente de trabalho. Então, dentro deste contexto fático, é assim que o escritório atua. A gente atua, eu posso dizer, no micro, no sentido em que o escritório, no dia a dia, pretende que todos tenham a mesma oportunidade, nós temos isso, e em relação especificamente à diversidade, por exemplo, de mulheres, a gente não temos mais esse objetivo, porque nós já estamos nessa situação há mais de 10 anos, em que nós temos mais de 60% das associadas, das advogadas, das sócias do escritório são mulheres. A gente não pode, eu vou brincar, nem concorrer mais nessa categoria, mas a gente tem um longo caminho em outras frentes, sim, em pessoas com deficiência, também em diversidade étnica, essa que nós estamos focando no micro. E no macro, não é macro, né, mas é na transversal, que eu gostei dessa palavra, na transversal, a gente tenta dentro do nosso comitê pro bono, que, de novo, quem trabalha no comitê pro bono, que são os nossos mesmos associados advogados, eles têm que cuidar e trabalhar com uma associação exatamente como seria um cliente que pagasse os seus honorários. Então, a política, inclusive, para eles de remuneração é a mesma. Então, a gente precisa valorizar, porque a gente acha que dessa forma, dentro do nosso DNA, escolhendo as instituições corretas, a gente não ajuda
para finalizar diretamente, mas sim a gente ajuda na transversal para que essas instituições possam atuar de uma forma mais abrangente. Acho que esse seria um bom resumo do que nós tentamos fazer e ainda temos muito mais para fazer. Obrigada pela sua consideração. Acho que você trouxe elementos muito importantes aqui para a nossa discussão, eu até anotei, né? Essa questão do social ser essa geração de oportunidades, né? Do social ser uma perspectiva de combater desigualdades, né? Todas as atitudes, atividades dentro desse grande pilar precisam visar a essa questão de geração de oportunidade, promoção e garantias de direitos, essa questão também de que não precisa sair do ramo da sua empresa para, de fato, fazer a diferença, né? Vocês prestam assistência jurídica, o quanto isso é essencial aí para essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, o quanto isso é genuíno também e necessário, né, dentro do contexto que a gente está vivendo. E um último ponto que eu anotei também é a questão do amadurecimento. O quanto trabalhar a pauta social, ela não é estática, né? É uma coisa que você precisa continuar fazendo continuamente, porque novos desafios, novos dilemas estão postos na sociedade, né? Enquanto você olhar para diferentes recortes, já demonstra um amadurecimento das empresas e da Trust também nesse sentido, né? De saber onde a gente já evoluiu, mas precisa ser feito mais, né? E entrando um pouquinho nessa questão dos desafios, dos dilemas, eu queria perguntar para o Rafael, que ele contasse aí para a gente um pouco sobre isso, né? Quais os principais desafios estão sendo enfrentados hoje pela Mercedes-Benz na implementação dessa estratégia do pilar social? E como que tem sido, né, a atuação da empresa para superar esses desafios, muito nessa perspectiva de desafios e oportunidades que a nossa agenda traz também? Legal, Scarlett. Antes de entrar aqui na minha resposta, né, na resposta à sua pergunta, queria agradecer também o convite, né, é uma honra aqui estar participando com todas vocês, né, acho que vale destacar aqui, né, que porque é uma coisa rara ainda, infelizmente, né, mas eu como homem sou minoria aqui, então acho que isso é legal de destacar, né, que a gente consiga cada vez mais isso, né, e então, até aproveitando o gancho também, fazer minha autodeclaração, né? Eu sou um homem branco, né? Eu uso barba, estou com uma camiseta preta, uso óculos no rosto, estou com um fone de ouvido bem grande que cobre a minha orelha, né? No meu fundo aqui tem uma porta, né? E também tem um quadrinho com coisas de futebol que eu sou meio que viciado aí, tá? E eu sempre gosto de falar também quando a gente tem intérprete, né? No caso aqui a gente está com o apoio da Marina, porque eu às vezes me empolgo e falo rápido, tá? Então quem está acompanhando o evento através da Marina, se ela acelerar aí, a culpa não é dela, é minha, tá bom? Mas eu vou tentar me controlar ao máximo aqui. E aí, indo para a resposta agora, né? Eu acho que o principal desafio que a gente tem vivido aqui, né, é a própria construção dessa estratégia em si, né? O mundo, ele mudou demais e de uma forma muito rápida nos últimos anos, né? A pandemia, ela escancarou muita coisa da nossa sociedade e ficou evidente que muita coisa precisa ser feita para que a gente tenha um país mais sustentável, né? E quando eu digo sustentável, é sustentável no sentido mais igualitário, de que o país não se sustenta de forma como as coisas têm caminhado até então, né? E embora a gente aqui na empresa, né, a gente se orgulhasse muito já das nossas contribuições à sociedade nesses 65 anos de Brasil que a gente tem, e que de fato, né, já eram bem positivas e com resultados bem significativos, ficou bem claro que o nosso engajamento sempre pode e precisa evoluir, né? E na Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus, nós somos movidos por um propósito que é para todos que movem o mundo. E então, essa é a nossa razão de existir, né? Nós existimos para todos que, de alguma forma, trabalham para aumentar nosso planeta. Só que aí que a gente resolveu, então, fazer uma provocação. Será que nós estamos realmente movimentando todo mundo mesmo, né? Então, por exemplo, as mulheres negras são as maiores responsáveis por movimentar a nossa economia. E, mesmo assim, elas foram as mais impactadas pelo desemprego na pandemia, né? Então, a gente como empresa, né, o que a gente pode fazer para, de alguma forma, apoiar esse público, né? Ao mesmo tempo, o Brasil ocupa só a posição 78 no ranking de igualdade de gênero. Então, de novo, a gente como empresa, o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário também, né? E um outro exemplo que eu sempre gosto de trazer também é de que milhões de pessoas, elas carecem de atendimento médico de qualidade no nosso país, né? Então, a gente, como uma empresa do ramo de transporte, será que a gente não pode levar saúde até as pessoas, né? Então, a partir daí, a gente começou a aprofundar nesses questionamentos, né, colocando o dedo na ferida mesmo. Foi um processo realmente difícil e denso de autoanálise, mas que ajudou muito para que a gente pudesse entender melhor qual que é o nosso papel na sociedade.
E com isso, a gente chegou numa série de conclusões, e uma das principais delas foi de que, embora a gente fizesse muita coisa, a nossa postura vinha sendo muito assistencialista e pontual, né? E é claro que a gente vive num país muito desigual, e por conta disso, ações assistencialistas, elas são sim necessárias, afinal as pessoas precisam pensar no que vão comer hoje, né, não amanhã, mas ao mesmo tempo, nós precisamos também olhar de uma forma mais estratégica para as nossas ações, com foco em futuro, né, pensando em ações afirmativas que garantam a sustentabilidade do país e que garantam o legado. Então, esse passou a ser o nosso novo critério, de buscar apoiar ações e projetos que tivessem, de alguma forma, um poder de transformação na vida das pessoas, né? E outro ponto interessante que surgiu foi o de fortalecer o nosso espírito de comunidade. Hoje, só para vocês terem ideia, a gente tem 3 plantas aqui no Brasil, né? Uma em São Bernardo do Campo, e uma em Campinas, né, em São Paulo, uma em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e a gente também tem um campo de prova que fica em Iracemápolis, no interior de São Paulo. E então, a gente passou a questionar como que nós retribuímos a esses locais o acolhimento que a gente sempre teve dessas cidades, né? Então, a gente começou a olhar com mais carinho para projetos que sejam focados nessas regiões e, mais uma vez, indo além do assistencialismo, né? Criando vínculos mais fortes com essas comunidades. E, ao mesmo tempo, a gente reparou que o fazer muita coisa, como a gente vinha fazendo, poderia ser também um problema, né? Porque fazer muita coisa pode ser um problema quando a gente percebe que não dá pra, a gente não dá conta de fazer a gestão desse projeto com qualidade, né? E quando a gente não consegue realmente estar próximo desses projetos, né? E nós vimos que aqui a gente tinha alguns casos assim. Então, como o volume, como o volume era grande, né? O volume de ações era grande, muitas vezes a nossa participação se resumia simplesmente em financiar o projeto. E, de novo, é óbvio que muitas vezes o que as ONGs mais precisam realmente é recurso financeiro. A gente tem ciência disso, né? Mas a gente, como empresa, a gente pode e quer agregar muito mais, né? A gente quer agregar muito além disso. Então, a gente começou a ter esse objetivo de abraçar menos instituições e projetos, mas fazer mais coisas com eles, né? Estando mais presente e próximo para que a gente pudesse apoiar com uma qualidade muito melhor, né? E aí a gente teve uma outra sacada, que acho que foi o ponto-chave de transformação da nossa estratégia, que foi começar a alinhar melhor o nosso segmento com as ações sociais. Lá atrás eu citei nos exemplos, né, que milhões de pessoas não têm acesso a atendimento médico de qualidade, vocês lembram, né? Então, assim, então a gente resolveu ir atrás disso, né? A gente foi atrás de entender quais são as possibilidades que a gente tem para atuar nesse problema, né? Então, como que a gente pode mover o mundo dessas pessoas, né? Então, através de uma parceria com diversas ONGs, algumas empresas parceiras, a Câmara Brasil-Alemanha de Comércio foi uma baita parceira nesse projeto, e até o governo alemão, a gente conseguiu transformar 8 caminhões em unidades móveis de saúde e mais 2 ônibus em unidades móveis de vacinação, né? Essas unidades, elas oferecem exames oftalmológicos, tomografia e até pequenas cirurgias. E só no primeiro ano de atuação do projeto, espera aí que eu tenho uma colinha aqui para os números, tá? Em um ano de projeto, as unidades elas já rodaram mais de 30 mil quilômetros, chegam a 60 cidades em 12 estados, e com isso mais de 171 mil pessoas foram atendidas, somando 374 mil procedimentos e 69 mil vacinas contra a Covid, né? Então, essa meio que passou a ser a nossa nova paixão em termos de responsabilidade social. Projetos e ações em que os nossos produtos sejam os protagonistas e que eles sejam cruciais para fazer a diferença na vida das pessoas, né? E aí também tivemos um outro entendimento muito importante desse nosso papel na sociedade, né? Já dizia lá o tio Ben do Homem-Aranha, né, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? E a gente tem consciência de que temos uma importância grande dentro do segmento do transporte. Mas o que isso nos traz de responsabilidade, né? Então a gente começou a olhar para causas dentro do nosso segmento que precisariam do nosso apoio. Por exemplo, a Childhood Brasil é uma ONG que foi criada pela rainha Silvia da Suécia e foca na proteção da infância. Aqui no Brasil, eles implementaram um programa que chama Programa na Mão Certa, né? E esse programa, ele visa acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas, né? Então, pensando no nosso segmento, né, onde a gente atua nessa questão do transporte das estradas, essa é praticamente uma obrigação nossa de se engajar nessa causa, né? Tem um outro exemplo muito legal e que eu particularmente gosto muito, porque na verdade nem foi uma iniciativa nossa, né, como Departamento de Responsabilidade Social, mas ela partiu de um grupo de funcionários. É uma iniciativa que a gente está chamando de Debaixo do Meu Teto Não, né? Essa iniciativa, ela está em fase de desenvolvimento, então é o spoiler que eu estou dando aqui para vocês ainda, né, de algo legal que está por vir. Mas esse programa, ele visa combater a importunação sexual do transporte público, né? Afinal, não é segredo para ninguém
que, infelizmente, as mulheres sofrem muito com esse tipo de problema, andando de metrô, de trem ou ônibus, né? Então, sabendo que nós fabricamos chassis de ônibus, a gente não quer que o nosso produto, que o nosso teto, né, seja o local para esse tipo de violação. Então, a gente começou a mobilizar diversas ONGs e outras empresas parceiras para combater esse problema, né? Então, essa foi uma sacada importante também, de perceber que a gente precisa ter coragem para assumir para nós alguns problemas da sociedade, que nós, com a força da nossa marca, temos influência para ajudar a resolver, né? E nesse sentido, a gente percebeu também, e vocês acham que perceberam pelos exemplos, né, que não dá para a gente fazer grande coisa sozinho. A gente precisa do apoio de muita gente. Então, começamos a envolver também os nossos parceiros, como concessionários, fornecedores, empresas coligadas da nossa marca e até mesmo clientes nessas ações, né? E, na verdade, não só empresas, porque no final das contas, o que sempre foi fundamental para o nosso sucesso foi o engajamento dos nossos funcionários, né? Que aqui carinhosamente a gente chama de mercedianos, né? E é interessante mesmo de ver de perto o quanto é realmente diferente a relação que o nosso funcionário tem com a nossa empresa. É como se a gente de fato fosse meio que uma comunidade, assim, sabe? E como eles sempre foram muito engajados em todas as iniciativas, campanhas e ações de voluntariado que a gente organizava, a gente percebeu que a gente precisava explorar mais isso, né? Então, hoje, a gente também procura priorizar muitos dos projetos e as instituições que permitem esse envolvimento e essa aproximação dos nossos mercedianos e mercedianas, né, que realmente amam, né, fazer parte desse tipo de ação. Enfim, pessoal, eu acho que esse é um pouco do desafio que a gente vem enfrentando, tá, de fazer toda essa transformação, né, de uma estratégia de responsabilidade social mais assistencialista para uma estratégia de responsabilidade social que foque mais em investimento social, que seja transformadora, de fato, na nossa sociedade. É isso. Obrigada, Rafael. Acho que você também traz alguns elementos muito importantes e complementares aí com a fala da Clarissa. Essa questão do próprio desenho, né, das políticas e da estratégia, por onde a gente começa, quais caminhos seguir. Então, o quanto é importante conhecer o seu modelo de negócio, conhecer já compromissos, diretrizes que já existem, né, de parâmetros de direitos humanos para o desenvolvimento desse pilar social. Eu gostei muito dessa pergunta, né? Será que estamos movendo todo mundo mesmo? Né? Eu acho que essa é uma pergunta para a gente levar para o nosso painel e para a vida, né? Para o nosso cotidiano de trabalho. E eu destaquei 2 pontos importantes da sua fala, essa questão das políticas assistencialistas, né? Isso cresceu muito depois da pandemia pela Covid-19, mas o quanto elas ainda são muito pontuais, né? Nós precisamos de durabilidade, nós precisamos de políticas que sejam mais perenes, né? Que de fato atuem no cerne, né, do problema. Então, é muito importante, acho que trazer aqui para quem está assistindo o nosso painel de hoje, o quanto a gente precisa ir além, né, de ter de fato estratégias mais estruturais para além das assistencialistas, né? As empresas saíram de uma perspectiva apenas de filantropia empresarial para, de fato, um espaço de garantia de direitos, né? Isso precisa ser colocado em prática. E um outro ponto também, essa questão da comunidade, né? Que tem a ver com legado, que tem a ver com diálogo com o seu público-alvo, e até mesmo o local em que vocês estão inseridos, e também o envolvimento da empresa na agenda pública, que é de comum a todo mundo, né? Então, vocês foram ali na questão da saúde, Trent Rossi foi ali na questão do jurídico, o quanto as empresas podem se envolver em pautas que são públicas, né? Que diz respeito a todo mundo. Então, acho que esse também já é algumas dicas e alguns recados para quem está assistindo a gente também dentro desse sentido. E agora eu queria passar a palavra para a Ornella, queria pedir para ela contar um pouco para a gente como que tem sido esse desenvolvimento do pilar social na Heineken e de onde vocês partiram, né? Da onde que começou essa estratégia, pegando ali um gancho do que o Rafael falou, aonde vocês estão, como que vocês esperam chegar ali no desenvolvimento dessas práticas e como que foi pensar, né, nessa estrutura, nessas políticas, dentro dessa agenda, dentro e fora da empresa. Muito bom. Bom, primeiro, boa tarde a todos, um prazer estar aqui com a Clarissa, com o Rafael, com vocês, Scarlett, um prazer estar oferecendo esse espaço de diálogo para a gente co-construir. Acho que é uma jornada, né? Sustentabilidade como um todo, eu digo sempre que é uma jornada e a gente tem que ser o mais colaborativo possível. A gente só chega à solução de problemas muito complexos juntos, né? E a gente está tratando de temas muito estruturantes, muito complexos.
Bom, mas me autodescrevendo, sou Ornella, sou uma mulher branca, de cabelo escuro, estou aqui na minha casa, simples, o fundo é um fundo branco, então fácil de descrever. Sou responsável pela área de sustentabilidade do Grupo Heineken no Brasil, e contando um pouquinho, só um histórico, né, da trajetória do nosso negócio para chegar na pauta social, é importante dizer que, por mais que seja um grupo multinacional, presente em mais de 170 países, no Brasil é uma empresa jovem, a gente completou 12 anos esse ano de presença nacional, mas, de fato, com uma atuação forte, né, com presença em todos os estados brasileiros, seja com operações, com centros de distribuição, a gente realmente assumiu essa posição em 2017, quando a gente adquire um player no mercado, se torna, de fato, o segundo player no mercado de cervejas, e nesse contexto, a pauta de sustentabilidade se tornou essencial, mais essencial do que nunca, e a gente costuma dizer, né, que a Heineken entrou no mercado com uma atuação disruptiva, principalmente alavancada pelo pilar da qualidade, né? A gente traduz isso como o puro malte, a gente trouxe uma qualidade superior para o mercado, e acabou, né, desenvolvendo segmentos mais premium no mercado, como o segmento de cervejas premium, e isso foi o que nos trouxe até esse momento de 2017 e 2018, né? O Puro Malte foi um grande alavancador do negócio, né, da empresa no Brasil. E a gente entendeu que, dali em diante, o próximo elemento que ia nos levar ao próximo nível, né, era a sustentabilidade. Então, a gente tem, inclusive, traduzido isso da forma como a gente, né, conversa com o mercado, com os nossos stakeholders, de que a sustentabilidade, para nós, hoje é o novo Puro Malte. Dito isso, a gente entendeu que a gente precisava se desafiar nos nossos compromissos, nos nossos objetivos. A gente tem uma estratégia já de longo prazo, mais de 10 anos, globalmente falando, que é Brew a Better World, né, como uma tradução livre aí, fermentando ou construindo um mundo melhor. Mas a gente, o ano passado, deu alguns passos importantes, né? A gente, aí pensando na década da ação da ONU com relação a mudanças climáticas, né, sendo um tema que exige ação imediata de todos os atores da sociedade, principalmente empresas, com papel fundamental. A gente foi a primeira cervejaria global a se comprometer a ser carbono neutro até 2040, 10 anos antes do Acordo de Paris, né? É um grupo ainda seleto de empresas, mas muito bom ver muitas empresas se comprometendo, né, a adiantar esse compromisso. E a gente viu que, aliado a esse compromisso, muito do que a gente vinha fazendo nas pautas da agenda ASG eram muito voltadas para o ambiental. A gente sentia um certo déficit na agenda social. A gente já vinha trazendo uma série de projetos, a gente fez um diagnóstico social muito importante nos entornos das nossas operações, para entender as necessidades locais, e a gente entendeu aí, independente de uma cidade, né, no norte ou no sul do país, as problemáticas eram similares, né, quando a gente falava ali das comunidades mais vulneráveis, basicamente desemprego, alto desemprego, falta de infraestrutura e a questão dos jovens, né, sem uma perspectiva e acabando, né, indo por um caminho de drogas, de consumo nocivo do álcool, e por ali a gente entendeu que a gente deveria começar, então, a trabalhar com esses jovens, que de alguma maneira era um público que era afetado transversalmente por essas problemáticas, e a gente desenvolveu um programa
chamado ILEB, onde a gente olhava para a questão do consumo nocivo do álcool, né, para a mudança de comportamento com relação ao consumo nocivo do álcool, mas também olhando para a questão de desenvolvimento socioemocional, desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Então, é um programa que existe desde 2019, primeiro presencialmente, migramos para o modelo online na pandemia, e agora a gente está num momento híbrido do programa, mas foi um primeiro olhar respondendo, inclusive, a esse diagnóstico social que a gente fez. O ano passado, quando a gente olhou para os desafios e falando a gente precisa elevar essa barra, a gente falou, olha, o social ele precisa estar mais fortalecido dentro da nossa agenda, né? Para além da questão do consumo nocivo dos jovens. E a gente fez um mergulho na nossa cadeia de valor para entender outros públicos, né, que tinham uma certa vulnerabilidade social e que interagiam com o nosso negócio. A gente chegou a 2 públicos prioritários, para além dos jovens, que foram os catadores de materiais recicláveis e os ambulantes. Então, a gente se comprometeu até 2025 a impactar 10 mil catadores e ambulantes, através de programas de capacitação, empregabilidade, melhoria de renda, e tudo isso a gente trouxe debaixo do guarda-chuva do Instituto Heineken. Então, em abril desse ano, a gente lança o Instituto justamente para dar força para os projetos, para além, né, do potencial que a Heineken tem, mas de forma mais colaborativa com outros agentes e outros atores, e de fato conseguir alavancar essa agenda. Na nossa pauta social, a gente também olha para inclusão, diversidade e equidade. Essa é uma pauta muito trabalhada a 4 mãos com o nosso time de people, de pessoas, né, de recursos humanos, porque a gente olha tanto numa perspectiva interna, mas também extramuros. Então, na pauta de A&D, a gente tem 2 públicos prioritários, por mais que a gente tenha aí grupos de afinidades com mais de 250 voluntários na companhia, falando de pessoas LGBT, gerações, né, e falando de pessoas com deficiência, mas 2 públicos a gente elegeu como prioritários, que são mulheres e pessoas negras. Então, para mulheres, a gente também fez um compromisso público de ter 50% da liderança de mulheres até 2026, a gente fez um compromisso ano passado de 50 em 5, de fato, para um cenário, um mercado cervejeiro como o nosso, majoritariamente masculino, esse era um desafio que a gente tinha que colocar na mesa e traçar um plano de ação concreto. E o outro, de pessoas negras, que a gente se comprometeu a ter 40% de pessoas negras até 2030, e aí também com um plano bastante robusto, mas também olhando da porta para fora, né? Então, a Heineken é uma das fundadoras do Mover, que é o Movimento pela Equidade Racial, hoje com mais de 47 empresas, que não só olha para esses indicadores internos, então, elevar a barra de todas as companhias no sentido de representatividade em espaços que não há representatividade, né, que basicamente são espaços de liderança, porque quando a gente olha a população total, a nossa população é majoritariamente negra. Porém, quando a gente olha nos cargos de liderança, esse né, o reflexo da sociedade a gente também não encontra dentro das organizações, dentro da Heineken. Então, o primeiro ponto do Mover é elevar a barra dessas 47 empresas, e o segundo também é levar a capacitação para fora, né, para 3 milhões de pessoas até 2030. Então, a gente entende como fundamental essa mobilização, né, inclusive pré-competitiva, porque a gente tem concorrentes dentro do Mover para essa pauta. Então, acho que, fechando aqui a minha primeira fala, eu acho que a gente vê
imensos dilemas e desafios, né, principalmente pós-pandemia. Acho que mudanças climáticas não trazem só uma questão de impacto ambiental, a gente tem dados de que mais de 130 milhões de pessoas né, podem vir para debaixo da linha da pobreza a partir, né, dos impactos de recessão e todos os demais impactos de mudanças climáticas que afetam o social. Então, a necessidade de ação e de colocar essa temática como central na estratégia dos negócios, e não só como algo à parte, algo que seja, né, acho que já falamos aqui, o Rafa já falou, algo pontual, algo que esteja conectado com a estratégia do negócio, que não perdure, não vai fazer sentido, né? Não vai trazer essa sustentabilidade que a gente precisa, inclusive, para os negócios. Obrigada, Ornella. Acho que, como sempre, trago aqui alguns pontos que você trouxe de provocações, eu destacaria 4, né? O primeiro é essa questão de se desafiar, né? O Rafael colocou essa questão da responsabilidade, a Clarissa também, e eu sempre trago essa frase que eu escutei, né? O tamanho da sua empresa é o tamanho da sua responsabilidade com a sociedade, né? Com o que você tem que devolver de boas práticas e de impacto e legado, né, para a sociedade, o quanto essa pauta precisa avançar cada vez mais, né? A Clarissa também comentou isso, né, da gente sempre precisar estar ali evoluindo, se desenvolvendo e se desafiando, porque, de fato, os dilemas são muitos, né? A cada dia que passa, a gente escuta notícias, a gente vê os dados, carece cada vez mais de práticas urgentes, né, principalmente aí do papel das empresas. O segundo ponto é a questão da transversalidade das agendas, né? Você comentou da pauta ambiental, e a gente sempre fala da pauta ASG, o quanto o social precisa dialogar com o ambiental, precisa dialogar com governança, sem uma sigla não tem a outra, né? Então, o quanto a gente precisa demonstrar esse amadurecimento e protagonismo das empresas com essa pauta, olhando todas as siglas, né? Olhando tanto para o A, para o S e para o G. O terceiro ponto é a questão do diagnóstico, a importância da gente conhecer a realidade brasileira, a realidade global. Para a gente traçar estratégias mais coerentes, a gente precisa conhecer o nosso público-alvo, a gente precisa conhecer esses desafios de perto, a gente precisa entender essas realidades para construir, de fato, políticas mais coerentes, né, e com estratégias aí bem mais direcionadas que perpassa a assistencialista. E, por fim, essa questão da cadeia de valor, em que não só identificam-se os riscos que seus fornecedores e parceiros de negócio possam ter aí dentro dessa perspectiva da garantia e proteção dos direitos, mas quais são os recortes, né? Quais são os outros marcadores sociais que vocês podem agir e desenvolver práticas voltadas e direcionadas também, né? Eu acho que a gente traz aqui nessa primeira rodada não só reflexões sobre o contexto, mas também algumas diretrizes, né, para as empresas que estão assistindo, para as pessoas que estão assistindo, começar a desenvolver ou até mesmo aprimorar, né, suas práticas. E passando para a nossa segunda rodada, queria trazer uma reflexão para todos vocês, principalmente sobre essa questão do social, né? As empresas, elas vêm atuando cada vez mais alinhadas aí com a pauta do ASG, principalmente na gestão dos seus negócios. Mas a gente tem visto ainda que o pilar social, ele muitas vezes ainda não é uma prioridade, né? Dentro dessas siglas, a gente tem estudos aí que mostram que a governança ainda é tida como um dos pontos principais para as organizações. E também que as empresas têm priorizado a pauta ambiental. A gente fala muito de sustentabilidade, a gente fala muito do carbono, e que as ações dentro do social, elas ainda estão vinculadas apenas às práticas de diversidade e inclusão. Então, considerando o cenário atual, a gente entende a necessidade do social avançar. Acho que essa é a provocação que o nosso painel tem, né, de trazer essa importância do pilar social e ampliar esse olhar, né? Então, nesse sentido, como que a empresa de vocês enxerga essa questão da importância do pilar social como uma contribuição, né, para a geração de valor, e também como que a gente pode garantir que esse pilar social seja aí uma prioridade, né, um pilar estratégico, como a Ornella colocou, dentro da gestão dos negócios, né? Como que a gente consegue conscientizar as empresas que estão ouvindo a gente de tornar isso, de fato, um pilar essencial, um pilar estratégico dentro das empresas, né? Então, se vocês puderem comentar isso para a gente, falar também um pouco desses planos de futuro, né, que vocês se imaginam aí avançar dentro do pilar social como prioritário, seria interessante aqui para fechar o nosso diálogo.
E a gente pode seguir na mesma ordem, então, Clarissa, Rafael e Ornella? Pode ser? Podemos, então eu vou começar aqui. Primeiro eu vou pedir desculpa, eu vou começar, eu não fiz minha autodescrição, mas eu já começo falando que eu sou um pouco ansiosa, então acho que eu comecei falando antes da minha própria autodescrição, mas eu sou branca, cabelos escuros, estou com o cabelo um pouquinho branco também, espero que não apareça, mas eu estou com o meu fundo de tela, um fundo bonito, porque realmente a minha casa está um pouco bagunçada aqui atrás, então era para poder não desfocar. Então, dito isso, eu queria aqui nos meus últimos minutos dizer que eu acho que esse tipo de discussão que a gente trouxe aqui, olhando o pilar social, a conclusão é, não dá mais para fugir dele. E aqui a gente olha vou me permitir falar, numa diversidade de atuação de 3 pessoas, né, além da Scarlett, óbvio, mas de atuação de atividades diferentes, área de bebidas, veículos, caminhões e escritório de advocacia. Três coisas, vou chamar de coisas, tão diferentes, mas que atuam de fato para o social de forma complementar, eu entendo. Então, como é que você incentiva as outras empresas? Eu acho que é olhando a realidade, não tem como fugir disso, é o exemplo prático, é sair da teoria e olhar o exemplo prático. Nesse sentido, eu acho que é muito importante, óbvio, que acho que todos aqui ressaltaram as medidas mais imediatas, que eu diria que é a fotografia, precisamos sim melhorar a fotografia, mas só melhorar a fotografia não adianta, a gente precisa ter um filme melhor. E aí é que a gente vai cada vez mais melhorar e realmente não só na foto, como no filme, como na sequência. E como fazer isso? Eu acho que acho que aqui foi um exemplo vivo, que cada um na sua área de atuação pode ter medidas positivas, é o caminhão da vacina, é a atuação do pessoal no treinamento dos jovens, né, que podem estar distorcidos, é o escritório de advocacia que vai dar um suporte jurídico para instituições mais amplas. A atuação na forma do pilar social, na minha opinião, ela é infinito. Ele é infinito. De fato, nós focamos, acho que você tem um foco atual mais em diversidade e inclusão, porque é um foco mais claro, mais eminente, mas o social vai muito além disso. Mas dentro de tudo isso, quem move? Quem move são as pessoas. Então, as pessoas que vão fazer a diferença. Dentro desse contexto, eu acho que você tem que, cada um na sua empresa, você tem que tentar dar as mesmas oportunidades e, de novo, eu vou roubar uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, que é até um amigo, Daniel Dias, que é um nadador paralímpico recordista, e ele, nas suas falas, fala, somos iguais nas nossas diferenças. Então, o que a gente tem que ter em cada um no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, na sua fábrica, é realmente sair da teoria e ir para a prática. E no macro, um pouco maior, de novo, acho que aqui nós demos os exemplos, especificamente no escritório, a área de pro bono atua de forma transversal, mas eu acho que com sucesso, e você acaba também indiretamente vendo os jovens, mais jovens, muito interessados nessa parte social, e na medida em que cada empresa foca de verdade neste pilar, você atrai pessoas que têm interesse, que também vão ajudar a fazer a diferença. Então, hoje é um pilar que eu vejo cada vez mais o interesse nos jovens. Então, vira realmente um ponto importante, que eles têm que sentir na empresa que o pilar social existe, e que não é só um livrinho falando do que fazer. Então, com isso, você está num círculo que você não tem como sair do social.
Você precisa e tem que estar, eu acho que cada vez mais vai estar no DNA de cada empresa, e independente da área de atuação, porque aqui foi um exemplo, não sei, para mim foi maravilhoso escutar tão diferentes áreas com o mesmo propósito final e atuando de uma forma complementar. E quando se fala em social, não existe competição de mercado, existe colaboração. Acho que foi a Ornella que mencionou, é o ambiente colaborativo, eu posso dizer, no escritório, os outros escritórios, nós vibramos quando tem mais trabalho pro bono, outros escritórios fazendo. Acho que é a mesma coisa aqui. Você tem um competidor de negócio, mas é o espírito colaborativo, porque isso só tem o ganha-ganha. Então, acho que eu fecho, agradeço a participação e agradeço a oportunidade de estar aqui dividindo com você essas experiências. Obrigada, Clarissa. Rafael? Bom, eu acho que você começar até sendo bem direto, acho que na minha resposta, que eu acho que o que falta realmente hoje, acho que para algumas empresas, talvez seja a falta de visão mesmo, né? Visão estratégica, né? Então, eu acho que realmente eu acho que o que leva as empresas a não darem tanto valor ao pilar social do ESG tem tudo a ver até com a minha primeira fala, né? Então, porque muitas vezes falta uma visão mais estratégica desse tema, né? Eu entendo que hoje as empresas elas ainda enxergam esse pilar através de duas vertentes, né? Uma delas é a sobre obrigação, né? Então, muitas empresas elas tratam o tema como algo que elas se sentem obrigadas a fazer, né? Então, com isso, elas acabam fazendo o que dá para fazer e do jeito que dá para fazer, né? Mas sem muito cuidado, sem muito envolvimento, né? E a outra vertente é se limitar ao assistencialismo, como a gente já tinha comentado, né? Porque por não terem um olhar mais estratégico para o pilar social, as empresas acabam não definindo critérios, propósitos e estratégias. E por conta disso, elas não tiram proveito dessas ações, né? E aí alguém que está assistindo pode estar pensando, nossa, mas que feio, né? Ajudar esperando um retorno em troca. Mas, cara, tipo, é exatamente sobre isso que o conceito do ESG aborda, né? Essa questão da sinergia e o equilíbrio entre sociedade, meio ambiente e empresas, né? A saúde e o sucesso de uma empresa são cruciais para o desenvolvimento da sociedade. Então, essa empresa precisa sim olhar estrategicamente para essas ações sociais. Não tem nada demais você também se dar bem com algo de positivo que você faz para a sociedade, né? É o famoso ganha-ganha. Então, eu acho que falta esse olhar mais estratégico para esse pilar, né? As empresas elas precisam enxergar oportunidades que conectem o pilar social com seus negócios. E a partir daí, essas ações elas deixam de ser uma obrigação, elas deixam de ser um custo, né? E viram de fato um investimento em que todos ganham, né? E aí, para concluir, né, que a Scarlett também perguntou, trouxe a questão do futuro, que a gente tem que continuar fomentando, né? E aí, até sendo repetitivo, mas acho que realmente é o que mais acho que faz a diferença, né? Porque a Ornella já trouxe e a Clarissa também reforçou agora, que é a questão dessas parcerias, a colaboração, né? Entre empresas, entre entidades, né? Eu acho que essa união, essas parcerias, é o que faz de fato a gente movimentar, né? A gente conseguir realmente entender que todos estamos no mesmo barco, né, que a gente precisa todo mundo junto colaborar, entre outras, que a minha empresa ela tem como contribuir com outras empresas, com outras instituições, e que outras instituições também têm muito contribuir aqui com a minha empresa, né? Então, eu como dica aí, talvez para algumas empresas que talvez não estão focando ainda muito nessa parte social, né? Olhem para isso e abram portas para que outras empresas, né, outras instituições, outros públicos possam trabalhar em conjunto, em parceria com vocês, né? Porque vocês vão perceber que o ganho, assim, é enorme, o aprendizado, assim, é realmente muito grande. E é isso. Obrigada, Rafael. Ornella, para fechar aqui a nossa última rodada. Eu faço uma provocação aqui, né? O que são as empresas? Não é uma entidade, né? Algo sobrenatural, são pessoas. Uma empresa sem pessoas não significa nada, né? E eu acho que a evolução da sociedade é que as empresas estão mais humanizadas. As empresas têm valores mais concretos, né? Mais fortalecidos. Na Heineken, a gente tem um valor que é o respeito e o cuidado pelas pessoas e pelo planeta. Esse é um valor que a gente não abre mão. E a gente só entende que a gente vai prosperar nos diferentes mercados que a gente atua se a sociedade prosperar junto. Não tem caminho inverso,
né? Então, só existe prosperidade do negócio se a prosperidade das pessoas e daquela sociedade tiver, e a gente se sente responsável, a gente não pode ser alheio, a gente tem que ser parte da solução, a gente não pode ser só um espectador falando, isso aqui não é da minha responsabilidade. Sim, você é um ator, e deve ser um ator atuante, um ator atuante. Então, acho que essa é a mensagem final. Acho que os valores cada vez mais fortalecidos, isso corrobora para uma atuação social mais concreta das empresas. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que eu consegui sintetizar um pouquinho de tudo que a gente conversou aqui hoje em alguns tópicos, que eu acho que essa discussão dá para fazer outros painéis, outras conversas, porque realmente não se esgota aqui nesse pouquinho tempo que a gente tem, mas eu anotei algumas coisas que vocês falaram, acho que a gente pode encerrar aí amarrando um pouco de toda essa discussão. O primeiro ponto é a questão da promoção das oportunidades e o combate às desigualdades. Isso é um sinônimo, do que a gente espera de estratégias aí dentro do pilar social. O segundo ponto é que não existe um único caminho, bem como a Clarissa colocou aqui, nós vimos 3 empresas de ramos diferentes aplicando, de fato, práticas empresariais no foco do social. Então, o que existe é você adaptar suas estratégias de acordo com o seu modelo de negócio, se inspirar nesses 3 exemplos que nós trouxemos aqui hoje e outros, e fazer do seu jeito, do seu modelo de negócio, com o seu público-alvo, que tá tudo bem, está tudo certo. Um outro ponto é não se conformar, o se desafiar. A gente não pode aceitar tudo que está acontecendo, e a gente pode, sim, transformar o nosso cenário, transformar o nosso entorno, dentro e fora das empresas. Um outro ponto é a questão que a Clarissa trouxe, investindo no social, a gente atrai mais pessoas que podem fazer a diferença dentro das empresas. Então, quanto mais diversas a gente tiver ali os espaços de tomada de decisão, mais ampliadas, mais estrategicamente a gente vai ter aí mudanças positivas dentro da nossa sociedade. Um outro ponto é a questão da interseccionalidade, o quanto a gente precisa do equilíbrio entre todas essas siglas, Não existe o A sem o S, não existe o S sem o G, é um conjunto que precisa ser aí praticado de uma forma transversal e até mais fácil, quando a gente pensa nessas siglas de forma transversal. Um outro ponto também é a questão da visão estratégica, que o Rafael trouxe. Enquanto a gente consegue sair dessa perspectiva apenas assistencialista, apenas de filantropia, e assumir, de fato, a responsabilidade de uma transformação de sociedade, uma transformação aí do entorno em que a gente está inserido, do projeto de país que a gente quer ver daqui para frente também, E um último ponto é a questão dessas parcerias, das colaborações, o quanto a gente precisa se unir, se fortificar, para que, de fato, a gente consiga levar essa pauta adiante. A gente falou, e eu gostei muito do que a Manela também trouxe, essa questão de só existe prosperidade no negócio se houver prosperidade na sociedade. Se a gente caminhar todo mundo com essa perspectiva de comunidade, de colaboração, de equilíbrio, a gente vai conseguir agilizar as mudanças que a gente precisa ver aqui na nossa sociedade. Então, queria muito agradecer a participação de vocês e agradecer também quem está assistindo, quem acompanhou aqui o nosso painel. E se você gostou da nossa conversa, deixa aqui sua curtida, seu comentário, se inscreve aqui também no canal do Instituto Etos, porque você vai receber aí as notificações e acompanhar os demais painéis. Todo o conteúdo já está disponível aí na playlist da Conferência Etos 2022. Muito obrigada, gente. Obrigada à nossa intérprete de Libras também. E ficamos aí até a próxima. At Heineken, we are all brewers at heart. To brew is something rather special.
we bring together natural ingredients under the perfect conditions and transform them into something the world loves. As brewers, we also bring people together. We've always believed the best moments in life are those we share with others. Passion, enjoyment, and respect are in our DNA. But we want to be equally great at making a positive impact in a world that is facing huge challenges. Climate change, water scarcity, inequality, poverty. Over the past decade, together with our extended family, we have worked to brew a better world. We've made considerable progress, but in the coming decade, we want to raise the bar even higher, setting ourselves on a path to carbon neutrality across our value chain, maximize circularity, and replenishing the water we consume where it matters most. We will brew a culture that embraces inclusion and diversity, foster a workplace that is both fair and safe, and support communities where we can make a difference. And we will continue to advocate for moderation, address the harmful use of alcohol, and offer 0.0 alternatives so people always have a choice. At Heineken, we know that while ambitions inspire us, it's our actions that define us. We are brewers and doers. Our journey requires the very best ingredients, our people and partners. We invite you to join us in raising the bar for a responsible, fairer, and healthier society. Together, we will brew a better world. Cheers to that.